Ô, turma, o negócio é o seguinte, a gente hoje na Itatiaia falou, né, sobre a saída desse grupo, né, de 12 pessoas lá de Israel, né, entre eles você tem o prefeito Álvaro Damião, eles foram para a Jordânia, vão para a Arábia Saudita e depois retornam para o Brasil. Você tinha lá 18, na verdade 12 saíram, 6 resolveram ficar esperando a liberação do espaço aéreo. Pois bem, e aí, eu estava hoje de manhã e vi uma fala do senador Carlos Viana, que é coordenador do Grupo Parlamentar Brasil-Israel. Ele disse o seguinte, Carlos Viana, que é do Podemos, senador por Minas Gerais. Abre aspas. Israel considera o Brasil hostil à política externa do país e tem dado preferência à retirada de pessoas de outras nações. Como não temos embaixador em Israel, as negociações ficaram bem mais difíceis. Fecha aspas. Aí eu liguei para o senador, falei, senador, o que está havendo? Como é que foi essa negociação para tirar o grupo? Pois bem, ele gravou um vídeo para a gente, né? Um depoimento falando sobre esse processo, nessa negociação para a retirada dos brasileiros. Vamos ouvir. Boa tarde, Viana. Boa tarde, William. Boa tarde a toda a nossa audiência da rádio e agora, né, pelas imagens da Itatiaia. O Brasil e Israel estão com as relações diplomáticas paralisadas. As críticas do presidente Lula ao conflito em Gaza e a declaração de Israel de Lula como persona non grata praticamente congelaram as relações entre os dois países. Isso tem prejudicado e muito a questão da negociação para a retirada dos brasileiros lá do conflito. Para que os 12 que hoje conseguiram sair com segurança para a Jordânia, foi preciso nos últimos 2 dias uma conversa muito estreita aqui com a Embaixada Brasileira, a Embaixada de Israel em Brasília, com o Ministério das Relações Exteriores e o Grupo Parlamentar Brasil-Israel, do qual eu sou presidente. Porque o governo de Israel entende que ele é responsável pelas 38 pessoas que estão lá convidadas. Então o governo está fazendo com que eles saiam em segurança, em grupos, porque nós temos o problema do deslocamento de Amman na Jordânia aéreo, não há passagens aéreas suficientes e o governo não quer apenas levá-los para o outro lado, quer entregá-los em segurança para a Embaixada Brasileira em Amman. E aqui fica o meu posicionamento, hoje não é de se criticar, a gente tem que trazer soluções para que os brasileiros voltem, mas esse posicionamento diplomático do Brasil, de não ter um embaixador, de não querer receber um novo embaixador israelense, com toda tranquilidade, tem prejudicado e muito. Hoje pela manhã eu conversei lá com o representante, hoje o ministro conselheiro da Embaixada Brasileira, questionei a ele sobre o número de brasileiros que nós temos lá interessados em voltar. Há um canal aberto na embaixada, um canal de emergência, em que os que estão lá desejando retornar ao Brasil podem se cadastrar. Nós já temos aproximadamente 190 pessoas, entre turistas e residentes, que querem apoio do Brasil para retornar ao nosso país. Mas é preciso que o Itamaraty e o Ministério das Relações Exteriores mudem esse posicionamento. Não é que nós busquemos um maior diálogo entre os dois países para ajudar esses brasileiros. A nossa crítica é de que o presidente Lula, ao contrário de atacar Israel, deveria usar da isenção e do equilíbrio da diplomacia brasileira em buscar uma solução para o conflito. Por exemplo, a questão de Gaza, o Brasil poderia pedir ao Hamas que entregue os reféns, entregue os corpos das pessoas que foram mortas. Isso já acabaria com o conflito muito rapidamente e colocaria o Brasil numa posição de equilíbrio. Não o nosso país condenando Israel, que tem direito de defesa. E eu estou fazendo uma similaridade entre Gaza e a questão do Irã, William, porque quem está por trás do Hamas, do Hezbollah, quem financia o terrorismo no Oriente Médio é o Irã. É o Irã quem tem atacado constantemente Israel, e quando Israel estava para conseguir um acordo de paz com os árabes, que é o chamado Acordos Abrâmicos, o Irã, que não é árabe, é persa, decidiu atacar de uma forma muito virulenta. Foi aquele ataque de 7 de outubro de 2023 que feriu a alma israelense muito profundamente. Então vocês imaginem, se com armas convencionais, um Hamas ligados aos ayatolás do Irã atacou, estuprou, queimou pessoas, imagine um Irã com armas nucleares. Então o nosso posicionamento
é de defesa do governo de Israel, que está não só se protegendo, mas protegendo todo o Oriente Médio, protegendo o mundo de gente que acha que, em nome da religião, pode matar, estuprar, fazer qualquer tipo de situação. Esse é o nosso posicionamento em relação ao governo brasileiro, de cobrar equilíbrio. Seria muito interessante que o presidente Lula usasse essa proximidade do Brasil com os palestinos de Gaza e da Cisjordânia para pedir o fim do conflito e, naturalmente, buscar apoio do governo de Israel para que a gente possa trazer o mais rapidamente possível os brasileiros que estão lá querendo sair do conflito. Uma última coisa, se me permite, William, é a questão da segurança. Muita gente ligando para o meu gabinete, ligando querendo saber como fazer, se fica em Tel Aviv, se sai por conta própria. Olha, o governo de Israel tem responsabilidade para a segurança das autoridades convidadas. Os brasileiros turistas são responsabilidade do governo brasileiro. O deslocamento até o Egito é um deslocamento de muito risco, porque pelo Sinai há grupos armados e milícias muçulmanas, islâmicas, que muitas vezes atacam os ônibus de turistas. E no caso da fronteira com a Jordânia, durante o dia, o deslocamento, ele também oferece riscos. Mas a Jordânia recebe os brasileiros. O problema é como sair de Amã, da capital da Jordânia, porque não há voos disponíveis. E constantemente o espaço aéreo jordaniano também está sendo fechado. Então, o mais interessante é que os brasileiros que estão em Tel Aviv, em Jerusalém, permaneçam nos hotéis, próximos dos abrigos, aguardem mais alguns dias até que a gente entenda como esse conflito vai continuar ou se vai diminuir. A minha opinião é de que ele vai diminuir para uma trégua nas próximas horas e aí o governo brasileiro montar uma ajuda, levar aviões da FAB até a Jordânia ou até o Cairo, mas de uma forma organizada e mais segura. Aqueles que quiserem se arriscar, naturalmente podem pegar um táxi, ir até a fronteira da Jordânia, pouco acima de Jerusalém, e lá atravessar, mas não terão garantia de que conseguirão sair mais rapidamente do país vizinho. Nós estamos acompanhando e, naturalmente, vamos pela Itatiaia dando as informações sempre para ajudar as pessoas a resolver essas questões. Muito obrigado, ele. Um grande abraço. Eu que agradeço. Nós ouvimos aí o senador Carlos Viana, coordenador do Grupo Parlamentar Brasil-Israel, falando sobre essa mobilização para a retirada dos 12 brasileiros. Lembrando que 6 ficaram e nós temos um total de uma delegação, pelo que eu entendi, de 38 pessoas.